Oi, gente. Eu vim conversar com vocês sobre como a gente pode utilizar os brinquedos para aliviar as angústias das crianças. Para isso, a gente precisa entender que, dependendo da faixa etária que a criança se encontra, ela vai ter um tipo específico de medos e de ansiedade e maneiras típicas de lidar com a angústia, conforme os recursos de que elas dispõem. Por isso, esse vídeo vai ser feito para as crianças de 0 a 3 anos de idade, que são os nossos bebês. Nessa faixa etária, como eles têm dificuldade de utilizar a linguagem para se expressar, a tendência é eles jogarem as angústias para o corpo através do que a gente chama de somatização. Então, eles, quando estão com medo, com raiva, ficam agitados, gritam, se jogam, tem uma desorganização das emoções, são muito imaturos. Então, nessa faixa etária de 0 a 3 anos de idade, existe um medo muito típico que as crianças elas têm, que inclusive é projetado nos contos de fadas, que é o medo de perder um dos cuidadores. Seja por morte, por separação, a perda de um dos cuidadores é o principal medo das crianças de 0 a 3 anos de idade. Tudo aquilo que mexer com esse medo vai desorganizar as crianças. Então, além disso, é importante entender que essa separação ela não é só vivida quando o cuidador ele se afasta totalmente da criança, quando ele some, né? Por quê? Porque, na verdade, a presença de uma pessoa para uma criança pequena está muito associada à presença do rosto dessa pessoa para essa criança pequena. Por quê? Quando a gente nasce como mamíferos e seres sociais, a gente é programado para a interação social. Então, a gente nasce buscando um rosto para que a gente possa socializar e ser correspondido nas nossas necessidades, ser cuidado por alguém. Então, o afastamento do rosto de um cuidador para a criança é vivido como uma perda, como morte, como uma separação. Por isso a gente vai entender por que as crianças têm tanto medo de dormir. Porque dormir para elas significa se separar, não enxergar a pessoa que cuida de você. Isso causa verdadeiro pânico, dependendo da idade. Além disso, o escuro também ele tem esse simbolismo de significar uma separação do rosto do cuidador. Até mesmo quando você esconde seus olhos, a criança vivencia isso como se você tivesse sumido, desaparecido. Então, essas são algumas maneiras que as crianças vivem essa separação. Como é que elas reagem? A tendência de uma criança que está sob estresse é somatizar, como eu falei. Então, elas apresentam alterações do sono, da alimentação, ficam muito agitadas, ficam irritadas, choronas e tudo isso é uma maneira de expressar as angústias. Por outro lado, como é que elas se defendem nessas angústias, nessa faixa etária? Elas vão utilizar muito uma defesa que na psicanálise infantil a gente chama de incorporação. Ou seja, utilizar a oralidade, que é algo que elas têm domínio, muito domínio, para se acalmar e para ter essa sensação de prazer compensatória dos estados de ansiedade. Então, condutas orais acabam aliviando a ansiedade. Como são essas condutas orais? Colocar alguma coisa dentro da boca, comer alguma coisa, preencher o estômago com alguma coisa, que é incorporar essa coisa, chupar o dedo, ficar mordendo alguma coisa, ficar fazendo sons recorrentes com a boca. Isso tudo a gente considera que são defesas de incorporação. Então, se a criança usa essa defesa com o corpo dela para se proteger da ansiedade, o que a gente faz? A gente usa essas defesas projetadas na brincadeira para causar o alívio da ansiedade e acaba se tornando terapêutico. Por exemplo, aqui as crianças vão ter um interesse muito grande por brincadeiras de comidinha, porque remete a essa coisa de ter o controle, de colocar algo na boca e de engolir alguma coisa. Isso não tem nada a ver com ser menino ou ser menina. A brincadeira de comida, ela sempre vai trazer essa sensação de alívio, de prazer, porque ela está reproduzindo o que as crianças têm domínio, que é de comer, de se alimentar, e que causa a sensação de prazer e de alívio dessas angústias. Por exemplo, aí a gente pode pegar uma criança que está muito estressada, que está vivendo uma fase de separação, e você trabalhando com uma bonequinha, uma mamadeira e a boca bem destacada, essa conduta de incorporar, de colocar alguma coisa, de alimentar, a criança vai fazer de forma recorrente porque isso causa o alívio das angústias. Além disso, elas vão ter interesse por tudo que é brinquedo que tem uma boca grande e aberta. Se tiver o estômago assim abertinho, o que elas vão fazer? Quando elas estiverem estressadas, ou elas vão brincar muito, muito com isso. De pegar alguma coisa, pode ser uma massinha, tem massinha aqui, e você pode propor para ela de que você vai alimentar um bichinho, que ele vai devorar alguma coisa e a gente trabalha a raiva. Aí ela vai jogar a comidinha dentro da boca e vai tirar da boca e vai fazer isso várias vezes.
Então as crianças vão ter interesse, muito interesse por brinquedos que têm a boca aberta, tá? Isso trabalha a agressividade, a ansiedade, o medo, pelo processo de incorporação. Ela vai estar projetando na brincadeira, logo ela para de somatizar, ela acaba trabalhando isso, esses conflitos no contexto lúdico da brincadeira. Então, brinquedos com boca aberta, que você tem que alimentar, brincadeira de comidinha, vai ser muito funcional nesse período. Além disso, as próprias brincadeiras de encaixar, você pegar uma caixa e colocar dentro da outra, é a reprodução de colocar alguma coisa para dentro de você, por isso que elas têm interesse de ficar encaixando as coisas. Então você não precisa de uma quantidade enorme de brinquedos, nem brinquedos caros. Se você utilizar esses brinquedos que remetem à incorporação, nessa faixa etária de 0 a 3 anos de idade, você vai ter resultados muito positivos para aliviar as angústias, para treinar a separação, para acalmar uma criança para dormir, que é a iminência de se separar, né? Então, a gente utilizando os recursos certos, a gente alivia as angústias e organiza as emoções das nossas crianças. Então, era isso. Muito obrigada e até mais!